Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Aleluia. Vocês viram que eu me identifiquei ali, né? A hora que o irmão falou assim, vem as crianças aqui à frente agora, né? Aí eu levantei e fui também, né? Glória a Deus. Mas é porque ele tinha chamado antes, né? Aleluia. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor nesta noite, queridos. Que bom podermos estar aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor, para receber algo do Senhor e para experimentar algo sobrenatural do Senhor. Eu creio e tenho convicção no meu coração de que esta noite vai ser uma noite muito abençoada, porque algo está queimando dentro do meu coração. Tanto que hoje não era meu dia, não era para eu estar aqui, mas numa conversa ali informal, eu soube que o irmão não poderia estar aqui e eu falei, deixa para mim, pastor, deixa para mim que tem algo que vem queimando no meu coração e eu acho que hoje é o dia que o Senhor preparou para isso. Amém? Aleluia. E um pouquinho já foi falado aqui do que eu quero ministrar com os irmãos nesta noite. Um pouquinho já foi liberado aqui, mas eu quero liberar mais para a tua vida e para a minha vida também. Nós vamos sair daqui transformados nessa noite, queridos. Amém? Você crê? Aleluia. A gente só vai experimentar o sobrenatural de Deus. A gente só vai experimentar o mover de Deus se a gente desejar isso dentro de nós. Se a gente quiser, tiver um anseio em ver e viver o sobrenatural de Deus dentro de nós. Eu confesso que já tem alguns dias que o Senhor tem colocado um desejo muito grande em meu coração, estar pregando sobre cura. Estar pregando sobre cura. E o culto de domingo de manhã é válido também para a gente pregar sobre cura, mas nada melhor do que pregar sobre cura num culto de cura e libertação. Hoje é quarta-feira, nós denominamos esse culto como culto de cura e libertação. E eu creio que se o Senhor colocou esse desejo no coração, se Ele aprovou esse dia para estar aqui, eu creio que Ele quer movimentar muitas coisas e liberar cura sobre esta casa, sobre esse lugar, sobre essas pessoas que estão aqui, sobre mim, sobre você e sobre quem nós estamos representando. Porque muitas pessoas nós gostaríamos que estivessem aqui para receber essa cura, mas já que elas não estão, vamos representá-las, vamos ser representantes dessas pessoas. Então eu quero te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor lá no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu quero ler por hora 3 versículos 29, 30 e 31. Enquanto os irmãos folham, eu vou dar uma abridinha no copo d'água aqui. Glória a Deus. Todo mundo achou? Mateus 15, versículos 29, 30 e 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo dali, Jesus aproximou-se do mar da Galileia e, subindo a um monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam a Deus, ao Deus de Israel. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te agradecer, Pai, por esta noite na tua presença, esta noite na tua casa, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Senhor, reunidos em torno do teu nome, para ouvir mais uma porção da tua palavra, Senhor, e para receber algo especial que eu creio que o Senhor tem para derramar sobre nós nesta noite, Pai. Assim eu oro te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade e me coloco, Senhor, diante de ti, Pai, para ser uma ferramenta, um instrumento em tuas mãos, Senhor, para poder abençoar essas pessoas que aqui estão, Senhor, e a quem eles estão representando aqui também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te dou total liberdade, ó Espírito Santo, para agir na minha vida. E que as palavras que sejam ditas aqui venham diretamente do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse versículo aqui explana, queridos, uma parte do Evangelho, um período do ministério de Jesus no qual ele estava andando, passando por diversos lugares. E diz que
Jesus, quando se aproximou do mar da Galileia, subiu a um monte e assentou-se ali. E Jesus, naquele período, ele já estava bastante conhecido porque ele já estava ativo, ele estava em plena atividade. E por onde Jesus passava, a situação mudava. Assim como nosso irmão citou aqui, o Esaú, aonde Jesus chegava, a história daquele lugar era alterada porque algo novo, extraordinário, especial, algo sobrenatural acontecia. Algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver, que pessoas às vezes não estavam esperando. Porém, quando as pessoas começaram a saber quem era Jesus, o que ele fazia, começaram a buscá-lo, começaram a se achegar até ele, porque ele manifestava o poder de formas tremendas, de formas sobrenaturais, e ele curava, ele transformava situações. Ele transformava a vida de pessoas que estavam condenadas, aprisionadas em enfermidades, aprisionadas em situações, às vezes situações que pessoas desde a nascença, desde a juventude, desde quando eram crianças ali, desde o ventre da mãe, estavam presas naquela enfermidade, naquela situação, e Jesus transformava, ele mudava essa situação, ele mudava as histórias, ele mudava aquele quadro ali, algo que parecia ser impossível, para os homens não tinha jeito, não tinha situação, e naquele período era muito complicado, era muito difícil, porque hoje nós temos mais maleabilidade, posso dizer assim, nós aceitamos melhor pessoas com deficiência, pessoas com alguns problemas, hoje existe muito questão de acessibilidade. Naquele período, a pessoa, quando tinha alguma deficiência, cega, coxo, tinha rejeição contra essas pessoas. Então, além do problema que as pessoas carregavam, além de ter aquela dificuldade física de se locomover, de não enxergar, às vezes de não falar, de não ouvir, essa pessoa ainda sofria rejeição dos que eram normais, porque ela era tida como uma pessoa diferente, uma pessoa que alguém pecou para ela estar daquela forma, alguém errou para ela estar daquela forma. Então, essas pessoas viviam aprisionadas numa condição muito dificultosa, numa condição que eu não consigo imaginar, porque para a glória de Deus nasci perfeitinho, para a glória de Deus nasci firme, forte, como todos aqui estamos, nascemos enxergando, com capacidade de caminhar, com capacidade de nos locomover. Só que naquela época, ser enfermo, ter alguma dificuldade, alguma complicação assim, era muito penoso. Então, quando essas pessoas começaram a ouvir falar de Jesus, que ele era uma pessoa que estava transformando, operando milagres, que ele estava mudando situações, as pessoas começaram a se achegar até Jesus, começaram a ir até Jesus, a se aproximar dele, porque elas queriam também receber algo novo, queriam receber o milagre, queriam receber a cura, ter a situação transformada. As pessoas, quando começaram a ouvir de Jesus, começaram a agir em fé, porque se ela sabia que Jesus estava naquele lugar e ele poderia transformar, porque as pessoas criam em Jesus, tinham fé nele, tinham fé que ele poderia operar um milagre, ali operar uma maravilha. Então, no versículo 30, aqui do capítulo 15, diz que grandes multidões vieram a ele. Grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus. Então, essas pessoas, mesmo sendo rejeitadas por muitos, ainda alguns tinham compaixão, porque alguns não podiam chegar, outros talvez, podiam caminhar, mas não podiam enxergar, e foram levados até Jesus. E a palavra diz que Jesus os curou. Nessa passagem aqui, não fala quantidade, mas quando fala grandes multidões, a gente imagina que seja um grande número de pessoas. Imagina como é que não era um alvoroço no entorno de Jesus quando ele estava operando milagres e maravilhas. Ele estava manifestando o poder de Deus na terra. Ele atraía multidões. Imagina como não deveria ser uma loucura para se aproximar dele. Só que ainda assim, as pessoas se achegavam a ele. E tem versículos, queridos, que diz que Jesus, ele se compadecia dessas pessoas. Ele olhava, ele via que havia esforço daquelas pessoas de se achegarem a ele, de estarem perto dele, e aquilo movia o coração dele de tal forma que eu acredito que Jesus tinha prazer em curar. Eu creio que Jesus tinha uma alegria muito grande quando ele colocava as mãos sobre uma pessoa, quando ele lançava a palavra sobre uma pessoa, e essa pessoa saía dali transformada, saía dali curada, saía dali uma nova criatura, uma nova situação. Naquela época ainda não havia
um novo nascimento, ele já tinha explicado, mas ainda não tinha entrado em ação. E eu acredito que isso alegrava muito o coração de Jesus. E as pessoas se chegavam a ele e ele os curava. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo. Eles glorificavam ao Deus de Israel. Aleluia! Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Quem crê que esse Deus é o mesmo Deus de hoje, que ainda faz milagre, queridos? Quem crê que Jesus ainda tem essa mesma alegria em curar, em transformar situações, em mudar histórias? Eu creio piamente nisso, eu creio de uma forma tão intensa nisso, que eu estou ansiando em ver situações sendo mudadas, sendo transformadas, pessoas sendo curadas. Eu oro e falo, Senhor, eu quero ver o manifestar do Teu poder, eu quero ver o manifestar de milagres, Senhor. Certa vez veio um pastor pregar aqui, ele disse que nesse lugar começaria a haver uma explosão de milagres. Eu falo, Senhor, eu quero ver essa explosão de milagres, Senhor. Eu quero ver essa explosão de milagres. Aí o Espírito Santo fala assim, mas o que você tem feito para ver essa explosão de milagres? Como você tem se movimentado para ver essa explosão de milagres? Você tem se movimentado igual aquelas pessoas, correndo aos pés de Jesus, indo aos pés dele, se dispondo a ver o milagre acontecer, porque as pessoas sabiam que se chegando até Jesus o milagre ia acontecer, situações iam mudar. E quando eu olho para a palavra, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no finalzinho do versículo 18, ele está dando algumas orientações e ele diz assim: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O finalzinho do versículo 18 do capítulo 16 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O irmão Isaú muito bem disse aqui, quantas vezes pessoas se achegam perto de nós, pessoas do nosso dia a dia, dizem que estão sofrendo por alguma enfermidade, por alguma situação. Quantas vezes nós chegamos e impomos as mãos sobre essas pessoas, ou pelo menos pedimos, você quer que eu ore por você? Posso orar por você? Posso impor a mão sobre você? Quantas vezes nós fazemos isso? Uma vez eu fiz isso, tinha um senhor que trabalhava com a gente, e ele tinha um problema na perna, ele andava puxando a perna, e ele puxava muito, e você via no semblante dele que doía quando ele se movimentava. E um dia, a parte que eu fico lá na empresa é uma parte mais alta, tem um vidro, e eu vi ele se locomovendo e fazendo caretas. E ele se locomovendo assim, e eu falei, não tá legal isso. Algo queimou dentro do meu coração e eu desci lá. Eu sei que ele é católico, ele não é evangélico, mas eu cheguei para ele e falei, chamei o nome dele e falei, o senhor crê que Deus pode curar? O senhor crê em milagres? Ele, não, eu creio, um jeitinho simples dele, um senhorzinho muito amoroso, gostava muito dele. Ele falou, não, eu creio sim. Eu falei, eu posso orar para o senhor então? Eu falei, porque eu estava olhando lá de cima, eu vi que o senhor está sofrendo com essas dores. Ele falou, rapaz, e hoje está numa situação difícil demais. E eu nunca chamei ele num cantinho ali, eu nem sei se viram, se não viram. Naquela época não tinha câmera, então não tem nem como ver se tinha registro. Mas eu impus as mãos sobre ele e orei pela vida dele. Falei, Senhor, transforma essa situação, tire as dores, ajusta aqui o que está desajustado para poder ele andar normalmente. Faz muito tempo que eu não o vejo, queridos. O período que eu estava lá, eu não vi, não foi algo instantâneo. Mas ele se sentiu amado, ele se sentiu cuidado, ele se sentiu tocado por Jesus. Por quê? Porque eu manifestei o poder de Deus ali sobre a vida dele, orando, impondo as mãos. Às vezes a gente acha que a gente vai orar, colocar as mãos e a pessoa vai ser curada ali instantaneamente, igual Jesus fazia. Jesus é único, queridos. Tá certo que ele falou que nós faríamos algo, talvez até maior do que ele, mas eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós. Como é que nós vamos fazer algo maior do que o Senhor? Só que o fato de nós nos colocarmos diante de pessoas e orarmos, e as pessoas verem que nós estamos nos compadecendo delas, assim como Jesus se compadeciam das multidões, algo já começa a ser transformado na vida daquelas pessoas. Algo já começa a ser mudado na vida dessas pessoas. E quanto nós temos feito isso, queridos? Quanto nós temos colocado em prática essa condição que o Senhor Jesus colocou em nós? Ele declarou o poder dele sobre as nossas vidas. Ele nos deu autoridade para que nós impuséssemos as mãos e as pessoas fossem curadas. Jesus nos deu essa liberdade. Da mesma forma que ele fazia, ele falou, vocês também vão fazer, vocês que me seguem, que creem em mim, que são lavados e remidos pelo meu sangue, vocês também podem fazer. Olha que privilégio que nós temos, queridos. Por isso esse desejo queima no meu coração. Esse desejo de ver o manifestar do poder de Deus, de ver os milagres acontecendo, de ver pessoas sendo curadas. Eu fico tão feliz quando eu ouço que as
pessoas venceram um tratamento, venceu uma quimioterapia, está se recuperando, está ali se levantando novamente. Às vezes as pessoas precisam passar pelo processo da cura. Isso não está em nossas mãos. O que está em nossas mãos é orar, é impor as mãos, é liberar o poder, é liberar a palavra, é manifestar o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Essa é a minha missão, essa é a tua missão. Isso que Jesus colocou para mim e para você. Para nós nos movimentarmos. Se nós queremos ver uma explosão de milagres, nós temos que nos movimentar na direção dessa explosão de milagres. Se nós queremos ver cura, nós temos que buscar as pessoas que precisam de cura. Nós temos que orar pelas pessoas que precisam de cura. Nós temos que manifestar o poder de Deus nesta terra, porque nós temos essa liberdade. Jesus nos deu essa liberdade, essa autonomia. Aleluia. Glórias a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz que Ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas feridas deles fôssemos sarados. Fôssemos sarados. Eu e você somos sarados, queridos. Eu e você somos sarados. Por isso não aceite quando uma enfermidade vier sobre você. Não diga eu tenho tal doença. Você comprou a doença? Você comprou a enfermidade? Eu não comprei. Ela invadiu. Enfermidade é invasora, é que nem o sem terra. Ele chega e invade. Misericórdia. Mas ela é assim, ela é invasora. Ela chega e invade, se estabelece. E tem gente que toma posse. Tem gente que toma posse da enfermidade. Eu tenho tal coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Eu estou, é temporário, vai sair. Em nome de Jesus, eu vou ser curado, eu sou curado. A palavra diz que eu sou curado, pelas feridas dele eu sou curado. Jesus foi ferido, foi massacrado, foi transpassado pelos nossos pecados. Por isso nós podemos declarar em alto e bom som, nós somos sarados, nós somos curados. Independente da situação que você está andando, da enfermidade que tem te assolado, você é curado, você é sarado. Declare a palavra, queridos, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Ainda mais se é a palavra que o próprio Jesus lançou, o próprio Deus deixou registrado no livro da vida, na Bíblia, deixou para nós. Ele diz, vocês são sarados pelas pisaduras de Jesus. Aleluia. Aqui eu creio que todos já se entregaram para Jesus, todos já ergueram as mãos, todos já se renderam a Cristo. A partir do momento que você faz isso, você é sarado, você é transformado, você é renovado. E Ele te reveste com o poder, o Espírito Santo vem sobre você e te dá um poder sobrenatural, para que você possa transmitir essa cura, para que você possa declarar essa cura, para que você possa fazer o reino do céu se manifestar sobre a vida de alguém. Ah, mas e se a pessoa não crê? Por isso é importante a gente chegar e perguntar, que nem eu fiz para o meu colega lá, o senhor crê? Ele, eu creio. Posso orar para o Senhor? Pode. Se a pessoa falar que não, queridos, aí não é conosco. Aí não é conosco. Mas se a pessoa falar, eu creio, é nossa obrigação orar, ministrar a cura, clamar pelo mover de Deus, pelo sobrenatural do Senhor, clamar pelo agir do Espírito Santo através de nós. Falar, Senhor, Espírito Santo de Deus, manifesta os teus dons sobre a minha vida. Usa-me na cura, Senhor. Eu oro bastante. Se a gente lê lá os dons espirituais, tem vários. Mas o que não sai da minha mente é o dom da cura. Por quê? Porque eu quero curar as pessoas. Eu quero ver as pessoas curadas também. Assim como o Senhor disse que Ele me curou fisicamente, e através dessa cura física, não tem como a pessoa não ser transformada, não tem como a pessoa não ter a história mudada. Aleluia. Glórias a Deus. E para que isso tudo aconteça, queridos, nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que nos firmar na nossa fé. Eu fiz uma pesquisa rápida ali, quantas vezes Jesus fala, tua fé te salvou. Pessoas que se achegaram a Ele e foram curadas por quê? Porque tiveram fé que Jesus cura. Tiveram fé que Jesus transforma situações. Tiveram fé que Jesus pode mudar aquela situação que parecia irreversível. Porque para Deus nada é impossível. E Jesus é Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. São várias vezes, eu não vou ler todos aqui, mas são várias vezes que Jesus diz, tua fé te salvou. A mulher da hemorragia, para cego Bartimeu,
a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus e alguns outros mais. O leproso, o cego de Jericó. Tua fé te salvou. A tua fé te curou. Quem tem fé para ser curado aqui nesta noite? Aleluia. Quem tem fé para curar pessoas que às vezes não estão aqui, mas que nós podemos estar representando aqui nesta noite? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E em Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Não sei se está dando tempo de vocês projetarem aí. Aleluia. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, olha a fé aí, salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glórias a Deus. Os presbíteros, pastores, têm mais obrigação ainda, mas não fica limitado somente a nós. Todos nós, queridos, temos essa possibilidade de declarar cura sobre as pessoas, de orar sobre as pessoas. Se a gente olhar ao nosso redor, nós vivemos num tempo onde quanto mais pessoas doentes, mais determinados mercados, vamos dizer assim, grandes potências, lucram. Então é lucrativo pessoas doentes. É lucrativo, muita gente ganha muito dinheiro, e dinheiro alto, quando as pessoas estão doentes. Então não é interessante que se levante um exército contra essas enfermidades, contra a enfermidade do mundo. Nós estamos estabelecidos aqui nessa terra, queridos, para fazer a diferença, para mudar, para transformar. Eu e você fomos levantados pelo Senhor para que nós possamos causar mudança, transformações, assim como nós fomos transformados quando nós conhecemos a Cristo. Quando o Espírito Santo tocou em nossos corações, nós fomos transformados. Assim como nós também fomos chamados para transformar. Fomos chamados para levar cura, levar o manifestar do poder de Deus, manifestar o poder de Deus e clamar ao Senhor: Senhor, manifesta o teu milagre em nosso meio, Senhor. Manifesta o teu milagre em nosso meio, para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para nos engrandecer, não é para engrandecer placa de igreja, de forma alguma. Tem gente que faz o movimento, algumas denominações fazem o movimento todo e quer ficar famoso por isso, para se engrandecer, para atrair mais pessoas. Nós queremos atrair as pessoas para Jesus. Nós queremos atrair as pessoas para o Senhor, queremos atrair as pessoas para a cura, para o manifestar do poder de Deus, para o milagre, para o reino de Deus ser estabelecido na vida dessas pessoas. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso eu creio que nessa noite o Senhor vai nos fortalecer e vai começar através de nós, através da minha vida e da tua vida, o manifestar do poder, um derramar poderoso, um derramar sobrenatural, onde nós vamos nos encorajar cada vez mais de nos achegarmos àqueles que estão necessitados. Assim como essas pessoas que, disse aqui no versículo 30 e 31 de Mateus 15, que se achegaram a Jesus, por quê? Porque viram que ele manifestava o poder de Deus. Pessoas vão se achegar até nós, porque eles verão que o poder de Deus é manifestado através das nossas vidas. Amém? O amém está fraco, gente? O amém está fraco, gente. Glória a Deus. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui para manifestar o teu poder nessa terra, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para manifestar a tua cura, Pai. Começando dentro dos nossos lares, ó Deus. Começando nos nossos próximos, nos nossos familiares. Às vezes pais, filhos, irmãos, que estão feridos, que estão enfermos, que estão necessitando de cura, Senhor. Cura física, cura na mente, cura no coração. Eis-nos aqui, Senhor, como ferramentas do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa autoridade de poder usar o teu nome, Senhor. O Senhor nos deu autoridade de usar o teu nome, Senhor. Que privilégio o Senhor nos concedeu, Senhor. Ajuda-nos a honrar o teu santo nome, Senhor. Quero chamar o grupo de louvor aqui e eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu não vou me estender muito, não. Minha palavra hoje é rápida. Só que eu quero fazer um movimento aqui nessa noite. Meu coração vem queimando já tem uns dias, já tem um tempo. Eu quero fazer um movimento aqui nesta noite. Eu quero convidar você que tem alguma enfermidade, que tem alguma coisa, a se deslocar do seu lugar. Fazer que nem aquelas pessoas ali fizeram.
simbolicamente, se levantar e ir até Jesus. Jesus não está aqui em pessoa, mas está aqui em espírito. Amém? Jesus está aqui em espírito. E o mesmo Jesus que curava naquele monte é o mesmo Jesus que quer curar nesta noite. É o mesmo Jesus que quer transformar a sua vida, transformar a sua história nesta noite. Aí você me fala, presbítero, mas eu não estou enfermo, eu não tenho nada, eu não estou passando por nada. Eu não vou ir na frente. Eu gostaria que você viesse mesmo assim, porque você conhece alguém que está enfermo. Você conhece alguém que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, está precisando de uma cura. É esse o convite que eu tenho para fazer para você nessa noite. E eu quero impor as mãos sobre você. Eu quero ungir você. Porque mesmo se você não for o que estiver doente, que estiver enfermo, que estiver precisando da cura, mas você vai representar alguém. A única coisa que eu peço, aqui à minha esquerda, fique os que querem cura para si. E aqui à minha direita, os que querem representar alguém. Para quê? Para nós orarmos mais especificamente pela pessoa ou por quem essa pessoa está representando. Vamos fazer um negócio diferente. Uma organização diferente aqui hoje. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Tome coragem. Venha representar alguém. Venha representar alguém. Olha, eu sei de uma pessoa que está precisando de uma cura. Eu sei de uma pessoa que está precisando de um milagre, do mover sobrenatural de Deus. Se coloca aqui na frente, querido. Se movimenta. Quem precisa da cura? Para você mesmo, do lado esquerdo. Quem representa alguém? Do meu lado direito aqui. Para você é o contrário. Aleluia. Eu quero declarar o reino de Deus se movendo sobre a sua vida nesta noite. Eu quero declarar o poder de Deus se movendo sobre a tua vida nesta noite. O poder de Jesus sendo manifesto, liberando cura, liberando milagres, liberando o sobrenatural. E aos irmãos que ficaram assentados aí, eu quero te fazer um convite também. Faz um cerco aqui atrás, ó. Vamos fazer uma corrente, fechar uma corrente. A gente ora daqui, eu e o pastor vamos orar aqui da frente. E os irmãos vão cercar aqui a parte traseira, do fundo, ó. E vão orar daí de trás. Nós vamos cercar essas pessoas na oração. Nós vamos movimentar o reino dos céus aqui nesta noite. Nós vamos movimentar o poder de Deus aqui nesta noite. Quem puder, por favor, vem aqui, chega mais perto, não precisa vir aqui à frente, chega mais perto, intercede, ora. Aleluia. Vamos movimentar o reino dos céus aqui nesta noite. Vamos movimentar o poder de Deus e ver o sobrenatural agindo sobre nossas vidas. E ver o sobrenatural sendo movimentado nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Tu és poderoso, soberano. Nós declaramos o teu nome, Senhor, sobre todos os lugares, sobre essa cidade, sobre esse bairro, sobre essa vizinhança, Senhor, sobre os nossos lares, sobre a nossa parentela, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o teu nome, o teu poder, Senhor, alcançando aqueles que estão necessitados, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, oh meu Deus, passando por enfermidades, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos o teu nome sobre esta nação, Senhor. Declaramos o teu poder sendo derramado sobre esta nação, a tua justiça se manifestando sobre esta nação, Senhor. Em nome de Jesus, avivando pessoas, Senhor, reanimando aqueles que estão desanimados, afastados, longe de Ti, curando feridas, Senhor, feridas na alma, pessoas que por algum motivo se afastaram, Senhor, estão longe de Ti, ó Pai. Nós declaramos o Teu nome sobre estas vidas, Senhor, e declaramos que eles serão curados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Ti, Senhor, oh, racalabassuri mandorecas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E obrigado, Jesus, porque nós somos curados. Pelas tuas feridas nós somos sarados. Pelas tuas feridas nós somos renovados. Glórias a ti, Jesus. Não dá vontade de parar de engrandecer o nome do Senhor. Eu creio que muita cura foi derramada aqui nesta noite, queridos. Eu creio que muita cura foi manifestada aqui nesta noite, queridos. E que nós caminhemos com esse coração desejoso de querer ver a cura, o poder de Deus sendo manifesto, de querer ver o agir de Deus se manifestando na vida das pessoas. Nós somos ferramentas do Senhor. Nós somos canal de bênção. Por isso nós temos que nos encorajar e levar isso para as pessoas. Levar isso que nós temos. É precioso isso que está em nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Em nome de Jesus.